Salve família, João Gonçalves Barbosa, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, a escola do coração da cidade de Caçapava, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Google Classroom. Como fazer a sua conexão, baixar o aplicativo e utilizar dessa ferramenta tão importante que nos favoreceu muito durante a pandemia e que a cada dia se torna mais importante ferramenta, uma das ferramentas mais importantes no segmento da educação no século XXI. Ou seja, a dimensão de tecnologia ela só tende a transformar a vida dos nossos estudantes de uma forma cada vez mais positiva. Ou seja, o Google Classroom é um caminho que ajuda o estudante a trabalhar a sua organização de agenda, saber principalmente os seus pontos falhos no que diz respeito à concentração e, acima de tudo, nos possibilita utilizar a internet de forma consciente. Por isso é muito importante que os pais favoreçam esse acompanhamento e tenham a certeza que somente através de uma educação de qualidade e com muito planejamento que nós vamos conseguir melhorar o nosso país e, acima de tudo, fazer com que os jovens tenham mais oportunidades de trabalho a partir de agora. E assim, nós estamos vivendo o século XXI, né? É o século da tecnologia. Então é muito importante favorecer cada vez mais a formação continuada dos nossos professores e, acima de tudo, favorecer a aprendizagem dos nossos estudantes. E um estudante muito bem formado no campo de tecnologia é um estudante empregado. Então, gente, é muito importante e eu conto com esse apoio de vocês. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho como fazer a conexão do Google Classroom com o e-mail institucional e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ensino, os planos de aula da nossa escola. Seguinte, lá no seu aplicativo, no seu celular, né, acessando o aplicativo da Play Store, para você que tem o Apple, né, o celular da Apple, a maçãzinha, é um pouco diferente. Baixa o aplicativo e vai direto. Mas quem tem o celular iPhone, eu sugiro que faça esse caminho. Então você acessa a Play Store e em seu celular você vai clicar no ícone que a gente vai destacar aqui agora. Você vai clicar nesse ícone aqui do lado que apareceu, aquela bolinha, e aí você vai seguir todos os passos que eu vou trazer para você. Então, abrir o celular na Play Store, clicou no ícone destacado, abrir essa tela, então você verifica que agora tem o seu nome e o seu e-mail. Geralmente vai estar lá o Gmail. Então você vai clicar mais uma vez nesse ícone, você está vendo essa flechinha apontada para baixo, vai clicar nessa flechinha. Janela. Aqui nessa janela tem uma opção adicionar outra conta. Você vai clicar na opção adicionar outra conta. Feito isso, clicou na opção adicionar outra conta, ele vai atualizar a página. Ele vem para essa daqui. Então aqui a gente está fazendo uma proposta de uma simulação, né? Então se o seu RA for 123, 456, 789, dígito 9, você deverá digitar 4 zeros, depois os 9 primeiros números do seu RA, e em seguida digite o número, digite o dígito, seguido das iniciais SP, como no modelo. Então você vai ver aqui, ó, tá vendo? Bem aonde está escrito e-mail ou telefone, a gente vai digitar exatamente isso daqui. No seu caso, você tem uma lista que o coordenador postou no grupo dos pais, e essa lista também pode ser consultada na escola a qualquer momento. Você tem o seu RA. Então aquele número do RA, ele sempre vai ser seguido. São 9 números, mais o dígito que completa uma sequência de 10, um conjunto de 10 números, e aí vai ter primeiro 4 zeros, depois sp@al, que é inicial de aluno, .educacão.sp.gov.br. Lembrando que é .educacão, gente. Então é muito importante que você cedilha e o A com tio não tem. É só educacão.sp.gov.br. Seguiu esse modelo? Agora a gente vai clicar em próximo. Clicou em próximo. Vai aparecer o nome completo do aluno, de acordo com a sua matrícula, o e-mail institucional já colocado, a gente vai digitar a senha padrão, que é o JG Barbosa, né? Se você trocou a senha, você vai usar a sua senha, dá para trocar também. Mas, de imediato, nós estamos utilizando uma senha padrão, que é o JG Barbosa, e vou clicar mais uma vez em próximo. Após ter digitado a senha, clico em próximo. Clicando aqui,
Vamos para a confirmação. Então aqui a gente está falando, faça a leitura dos termos de serviço do Google e na sequência clique em concorde. Feito isso, vai clicar em concordo. Opa, fechamos, certo? Está feito então seu cadastro institucional no seu celular. Agora a gente vai voltar na pesquisa na Play Store ou na sua Apple Store e vai digitar Google Classroom. Apareceu o aplicativo? Seguimos. Vai selecionar ali, clicou em instalar. Instalar. Fechou? Clicado. Feita a instalação, agora nós vamos clicar em abrir. Nós já estamos no aplicativo Google Classroom. Feito isso, abriu. Opa, o aplicativo está aberto, então vamos começar. Agora tem a opção, né? Ou você seleciona sou aluno ou sou professor. No caso, a gente vai selecionar, os estudantes vão selecionar o sou aluno e os professores vão selecionar sou professor. Então agora vamos começar. Opa, tá aí. Vocês podem observar que nós estamos mais uma vez fazendo uma simulação com a turma do 7º ano, né? E aqui você observa que existe mais 3 linhas marcadinhas aqui no canto, ó, conforme o ícone selecionado, e a gente vai clicar nessas 3 linhas. Clicando nessas 3 linhas, ele vai aparecer para nós janela. Ele vai abrir uma outra janela. Essa janela é uma janela de opções e você tem a opção atividades logo em cima dos grupos, né? Nós trabalhamos no mês de fevereiro e março com o grupo um Classroom de atividade diagnóstica, onde nós trabalhamos principalmente os conteúdos de 2022, articulado ao conteúdo de 2023, para de fato identificarmos o que os nossos estudantes sabem, o que eles têm mais dificuldade e trabalhamos as recuperações paralelas. Mas, feito isso, nós vamos selecionar então essa barrinha ali escrito atividades. Clicou em atividades, essa opção. Dentro dessa opção, nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade são atividades atribuídas, que são atividades que ainda não finalizaram, ou seja, são atividades que o professor já planejou, já postou e está desenvolvendo em sala de aula. Então, como o professor está desenvolvendo essas habilidades em sala de aula, elas ficam aqui na opção atividades atribuídas, porque elas ainda têm prazo para terminar em sala de aula, e aí você vai colocando elas em dia de acordo com as propostas do professor. Temos as atividades pendentes. Isso daqui é triste, hein, gente? Atividade pendente quer dizer, eu perdi o prazo, ainda não consegui fazer, ou fiquei enrolado. Então é muito importante aos pais que estão acompanhando, que se caso acessarem o celular dos filhos de vocês, ou no próprio aplicativo instalado no celular de vocês, e identificar que tem muita atividade pendente, pede para ver o caderno por escrito. Se não tiver atividade, se tiver atividade pendente, já é um sinal de que o estudante não está participando das aulas presenciais. Quem participa das aulas presenciais não deixa atividade pendente, né, gente? Então, fica atento, peço a ajuda de vocês, fiquem atentos a esse pequeno detalhe. Se tiver atividade pendente é porque muitas vezes não está participando na aula, então tenha um ponto de atenção, procure a escola imediatamente, converse com o coordenador de organização escolar, o antigo vice-diretor, procure o coordenador de gestão pedagógica, coordenador pedagógico, enfim, existem profissionais ali que podem estar ajudando vocês nesse sentido e a gente pode também estar agendando algumas reuniões para tratar desses assuntos, das atividades pendentes dos filhos de vocês. Na sequência, pode também conferir as atividades concluídas. Essa daqui é a parte mais gostosa, hein, gente? As atividades concluídas são onde os professores você já devolveu a atividade, o professor já te atribuiu a nota e está tudo bem, né? Você não está mais de recuperação, atingiu ali o máximo que você poderia e o professor vai desenvolvendo outras estratégias para avançar você dentro das propostas das habilidades do ano e série que você está inserido. E é aqui, nessas atividades concluídas, onde o professor consegue, de fato, identificar se você evoluiu, se você ainda está para trás, o que ainda está pendente para você fazer. Beleza, gente? Então, fazer as atividades em sala de aula e colocar elas no Google Classroom para correção dos professores, ela é essencial para que o professor consiga, de fato, identificar o seu progresso e, obviamente, nós da gestão e também os pais, os responsáveis em casa, conseguem fazer esse acompanhamento com vocês. Seguimos. Vamos agora falar um pouquinho sobre os planos de aula, né? Os planos de aula serão compostos pelas iniciais do componente curricular.
e o período de validade que está em aplicação em sala de aula, além de indicar, é claro, detalhes que favoreçam a sua identificação junto ao professor e aos estudantes. Você pode ver que a gente pegou um plano de história, você está lá, HIS 07 ano, primeiro BIM, um BIM. Né? Ali está dizendo história do 7º ano, primeiro bimestre. Plano 2, do dia 27/2 ao dia 17/3. E aí a professora faz o complemento ali, situação de aprendizagem 1, o modernismo nas sociedades africanas, americana e europeia. Depois a atividade da sequência 2, que é humanismo e suas relações com a ciência e a tecnologia. Vejam bem, é um plano de aula que contempla 2 situações de aprendizagem do caderno de história das turmas do 7º ano, que será desenvolvido no primeiro bimestre. Gente, olha quanta informação importante ali, que demonstra o tempo de preparo e estudo de cada professor para trazer um conteúdo de qualidade e um desenvolvimento de aula bacana para vocês. Na sequência, o nosso plano ele começa com a avaliação, onde o professor indica quais serão as ações e etapas que cada estudante deverá cumprir dentro desse período. Então, se você observar, nós começamos esse período de avaliação, né, o plano em si, o professor ele é provocado a responder uma pergunta: o que o aluno deverá fazer durante o processo de estudo? Ou seja, como o aluno deverá se comportar para que o professor consiga identificar sua aprendizagem. Essa é a proposta do nosso plano de aula. Logo de cara, nós já entramos aqui com os comandos de desenvolvimento e ação que cada aluno deverá cumprir. Na sequência, sobre conteúdos e objetos de conhecimento, né? Os pais, as pessoas mais assim antigas, digamos assim, né, eu me incluo nessa, nós não sabíamos muito bem o que era habilidade, né, nós estudamos sempre por conteúdos, e hoje essa palavra conteúdo, ela tem uma conotação muito arcaica, né, e acabamos então utilizando objetos de conhecimento. Qualquer coisa é um objeto de conhecimento e pode desenvolver a partir dele habilidades que são propostas pelo currículo. Então, quer dizer, é algo que a gente sempre fez, porém, hoje, com uma nomenclatura, um estudo mais avançado, vários especialistas trazendo para nós situações que favoreçam cada vez mais o aperfeiçoamento da aprendizagem ou da formação continuada dos nossos professores. Então, quer dizer, aquilo que nós chamamos de conteúdos também são objetos de conhecimento e são divididos conforme o planejamento do professor. Cada plano de aula contempla um total assim, de 6, 8 ou 12 aulas, e essas aulas vão estar de acordo com a carga horária proposta pelo currículo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, matemática são 6 aulas, educação física são 2 aulas. Então, quer dizer, um professor de educação física não vai fazer um plano com 12 aulas. Ele vai fazer um plano de 6, que é um plano um pouco menor, contemplando assim 3 semanas, que facilita a sua observação da aprendizagem do estudante, de acordo com as habilidades, e ele também não perde a essência de poder fazer as recuperações paralelas, enfim, garantindo assim uma constante observação sem sobrecarregar o aluno e sem, obviamente, sobrecarregar o trabalho do professor. Por quê? Todo plano que o professor posta, ele tem uma série de ações que precisam passar pela avaliação do professor a partir do que o aluno realiza, né? A partir do que o estudante desenvolve. E aí, quanto mais plano você coloca, mais atividade você tem para corrigir e perde a qualidade. Então, a gente trabalha com uma quantidade de aulas adequada à situação e nós vamos adequando essas aulas de acordo com o que é observado o progresso de cada um dos nossos estudantes. E aí, sempre trabalhando uma equidade, sem sobrecarregar o aluno, sem sobrecarregar o professor, para que as aprendizagens de fato possam acontecer de forma sólida e fortalecer a aprendizagem dos nossos estudantes, acima de tudo, transformando seus sonhos em projeto de vida, né? Então, aqui está um pouquinho explicado o que é objeto de conhecimentos e conteúdos, onde o professor é provocado a responder o que o aluno irá estudar durante o processo de estudos. Um pouquinho sobre competências e habilidades. Para quem não sabe, já vem esse movimento de educação desde 2008, né, falando aí sobre as competências e habilidades. E essas competências e habilidades, elas já são desenvolvidas no Brasil há muito tempo,
porém, agora elas fazem parte oficialmente da Base Nacional Comum Curricular, que é aplicada em todo o território brasileiro. E no estado de São Paulo em si, existiu o currículo oficial de 2008 até 2019, e a partir de 2019 iniciou-se então a implantação do currículo paulista, onde cada uma dessas habilidades e competências serão desenvolvidas conforme for identificado ou conforme for identificando o avanço nas aprendizagens individuais de cada estudante. Então é muito importante que os estudantes, os alunos, todos que fazem parte ali dessas aulas na sala, mantenham as atividades em dia, porque somente com a atividade em dia o professor consegue fazer o seu diagnóstico preciso e as adaptações necessárias no plano de aula e nas recuperações paralelas, né? E aqui, quando a gente fala em habilidades e competências, o professor ele é provocado a responder quais perguntas? O que o aluno irá desenvolver durante o processo de estudo? Porque a gente desenvolve a habilidade a partir das competências que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Então é muito importante ter esse conceito, esse conhecimento sobre o conceito de habilidades e competências. Cada proposta de plano de aula está baseada nas habilidades e objetos de conhecimento propostos pelo Currículo Paulista, que foi construído a partir da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu já havia falado anteriormente. Portanto, é necessário que, ao preparar um plano de aula, o professor apresente o objetivo da aula, garantindo clareza no que se pretende alcançar com a sua proposta. Então, todos os planos de aula, ele é seguido de objetivo da aula. O porquê que o professor trabalhou aquele grupo de habilidades relacionadas àquele objeto de conhecimento, aquele conteúdo, e por que ele determinou certas etapas para poder avaliar os seus estudantes, os seus alunos. E aí você vai ver que existem vários anexos com videoaulas experimentais, com arquivos em PDF que trazem lista de exercício, que traz o próprio currículo em ação, que traz o São Paulo Faz Escola, enfim, que traz o material para que o estudante possa, de fato, consolidar a sua aprendizagem. Mas para isso, as atividades precisam estar em dia, gente, então não pode atrasar. Nós deixamos muito claro a importância da devolutiva. Então é importante ressaltar que ao final de cada proposta de trabalho, nossos professores realizam a correção das atividades de acordo com suas propostas de trabalho, garantindo sempre um olhar que fortaleça a participação dos estudantes durante as aulas presenciais e valorize não só a participação, mas também realize as correções. Porque às vezes a gente vai lá, faz a correção na lousa e o estudante não passa limpo no caderno, fica com o conceito errado. Então é muito importante esse registro fotográfico que confirma que de fato foi atualizado a correção. Então tudo isso facilita o quê? Facilita com que a equipe gestora, os professores, os responsáveis e os estudantes consigam acompanhar o seu progresso. E a partir desse progresso é possível identificar as evoluções e nós vamos então trabalhando cada vez mais a aplicação de novos projetos e aprofundando no conhecimento das habilidades, nos objetos de conhecimento, fazendo com que a nossa escola seja cada vez mais forte a partir da aprendizagem dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Então, é isso, gente. Espero ter deixado um pouco mais claro a visão sobre o Google Classroom, a importância dos planos de aula para a nossa escola, para a aprendizagem e, acima de tudo, a pontualidade na entrega das atividades. Isso é fundamental para que os nossos professores continuem o desenvolvimento da aprendizagem e dos projetos de vidas que nós trazemos para o dia a dia da nossa escola. Então, quero aqui deixar o meu agradecimento. Muito obrigado a todos que nos acompanham até aqui, que já são inscritos no nosso canal. Não esquece de deixar o seu joinha de gostei. Se você ainda não segue o canal, deixa de ser lerdo, vem seguir o canal com a gente, se inscreve, ativa o sininho das notificações e não perca nenhuma das novidades que os nossos estudantes, nossos professores vêm preparando e vêm colocando aqui no canal. Então é isso, gente. Até a próxima. JG Barbosa, eu faço parte.